Hoje é dia 8 de março de 2018, aqui detrás da Câmara, eu, Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra em Minas Gerais. Estamos na cidade de Poté, Vale do Mucuri, aqui na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Estou aqui com a Zilá de Matos e com o companheiro Serafim, né, com o irmão dele, o Miguel, sim, né? José Fortunato de Deus. E nós vamos bater esse papo. Vamos começando aqui. Zilá, qual é o seu nome completo? Eu chamo Maria Zilá de Matos. Sua data de nascimento? 19 de maio de 1952. Serafim, seu nome completo, por favor. Serafim Silva Cardoso. Sua data de nascimento? 12 de outubro de 1939. Então hoje você está com quantos anos? 78 e uns 5 meses. Ok. Miguel? Miguel Silva Cardoso. Data de nascimento? 27 de abril de 1944. Miguel e Serafim, vocês continuam morando aqui no município de Poté? Município de Poté. Sim. Na cidade ou na zona rural? Eu morei no Valão 12 anos, depois morei em Teoflotone, trabalhei no sindicato de Teoflotone também, e depois retornei a Poté. Valão é um distrito aqui? É um distrito, é. Tá. Zeca, seu nome completo? José Fortunato de Deus, vulgo Zeca, a idade. Nasci 3 de dezembro de 32. Então hoje você está na com... comunidade Sucanga. Estou com 85 anos e meses. Que beleza, que beleza. Zeca, Miguel, Serafim e Zilá. Então o objetivo da nossa prosa aqui é a gente resgatar da luta, da história dos 40 anos de luta da Comissão Pastoral da Terra no estado de Minas Gerais. A Zilá já nos informou que em 1979 começou a atuação aqui, que teve uma gestação outras forças, como a Pastoral Rural, né? E agora, quem gostaria de começar? Antes de começar aqui, uma ideia é o seguinte, conta um pouquinho, assim, de forma resumida, um pouco da história pessoal de vocês. Onde é que vocês nasceram, como é que foi a infância, a adolescência, a família de vocês, se foi no campo, se foi na cidade, dificuldade, como é que foi, até vocês se irmanarem na luta. Pode começar com você, Miguel? Como é que foi, onde é que você nasceu, sua infância, sua adolescência, como é que foi, até vocês abraçar luta maior, tanto na igreja popular, quanto e tomar coisa para ajudar a criar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ajudar na CPT, etc. Eu nasci aqui mesmo no município de Poté, na zona rural, onde vivo até hoje, né? E durante a infância, né, os meus pais sempre também viveu na roça, foram pessoas simples, né? Trabalhadoras rurais. Quantos irmãos e irmãs? Nós somos 8 irmãos, sendo 5 homens e 3 mulheres. Inclusive Serafim é o penúltimo, né? E eu o último, né? Você é o caçula. E a gente viveu sempre aqui no município e sempre trabalhando na lavoura. Vocês tinham terra própria ou trabalhavam na terra do fazendeiro? Sempre trabalhamos em terra do fazendeiro. Vocês eram meieiros? Meieiros, né? Inclusive eu consegui casar com a filha do patrão do meu pai. E a gente vive aí no meio rural até hoje. E você tem filhos? Eu tenho 6 filhos, sendo 4 mulheres e 2 homens. 3 moram lá no sítio comigo e os outros 3 estão fora. E na luta, a gente começou a luta muito cedo, porque a gente participava da Igreja Católica. Na participação da gente, fomos convidados, eu e Serafim, fomos convidados pelo padre daquela época, era o padre Teodoro, para a gente fazer parte de um grupo jovem. O padre Teodoro aqui da cidade de Poté. Da cidade de Poté, que era o nosso representante aqui, né? Nesse grupo jovem, a gente refletia muito a situação do pessoal daquela época, onde a gente via os trabalhadores, principalmente os trabalhadores rurais, depois que completava seus 50, 60 anos, não aguentava trabalhar mais, então vinham, né, para a cidade pedir esmola na porta do mercado, na porta da igreja, né? Onde tivesse assim uma aglomeração de pessoas, né? Ô Miguel, só um detalhe aqui, você nasceu mesmo que ano? Eu nasci no ano de 1944. Então esse grupo de jovens aí que vocês fundaram está mais ou menos 1950,
quase final da década de 50? Já no final da década de 50. É importante a gente situar. Eu estaria aí com uns 17 anos, de 16 a 17 anos. Então a gente, refletindo essa situação e com o apoio do padre, a gente começou a pensar que a gente teria que descobrir um meio, né, de fazer com que essas pessoas também pudessem gozar de seus direitos. E foi aí que a gente reuniu, conseguimos, através de outras comunidades do município, fundar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Naquela época, Miguel, a grande maioria do povo morava na zona rural, né? Morava na zona rural. A maioria não estava na cidade. Era minoria na cidade, né? O pessoal morava todos no meio rural, era muita gente mesmo no meio rural. Mas depois veio se esvaziando, né, com esses programas do governo, né? Pessoas vieram saindo para a cidade, né? Obrigadão, Miguel, até aqui. Ô Serafim, começando lá desde a origem, o que você gostaria de acrescentar? Sua origem, infância que você teve ao lado do Miguel, a adolescência. Nós trabalhávamos juntos, né? No Cabo da Enxada? Cabo da Enxada e duro. Plantando o quê? Feijão? Milho, feijão, mandioca, cana, essas coisas. E para moer no escorçador para fazer o café, porque não tinha açúcar e nem fazia rapadura, fazia garapa, né? Fazer o café. E trabalhando na terra do fazendeiro? Trabalhando na terra do fazendeiro. Vocês eram agregados? Agregados. Meieiros? Mais ou menos meieiro, mas era assim, a gente plantava o quintal lá da fazenda e trabalhava em outras terras também, a meia, né? Quem que era o dono da fazenda? Era José Teixeira de Freitas, que é o sogro dele. E aí tinha muitas famílias morando como agregados? Que a fazenda não era tão grande, mas tinha umas 10 ou mais famílias morando de agregado e trabalhava tudo ou nessa terra e na vizinhança lá, né? E nas outras fazendas, vocês trabalhavam com boia fria ou plantando? Não, sempre mais plantando, sempre fazia uma empreitadinha, mas não era assim muito, trabalhava mais com a lavoura. Quando nós fomos para a escola, que lá criou a primeira escola lá, né, onde é que nós morávamos, eu tinha 16 anos, Miguel tinha uns 11, né? Nós estudamos lá uns 3 anos, aí terminamos de crescer, eu casei, morei lá mais uns 2 anos mais, daí eu fui para Pai Teodoro pediu para tomar conta da igreja no Valão. Eu fui para lá. Valão é um distrito aqui de Poté. Um distrito, eles passaram dele. E lá eu continuei fazendo roça, na fazenda do senhor Jupiro Dantas, né? Fiz roça lá uns 12 anos. Depois eu comprei uma beiradinha de terra lá na Lajinha, lá no Círio, e no Pai Tambacuri, né? E mudei para lá. Depois, aí eu empreguei na FETAENG, que é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Minas Gerais. Fiquei lá 9 anos, depois eu voltei e comprei um terreninho aqui, uma casa, um pedacinho de terra, e estou morando aí até hoje. Aqui em Poté? Em Poté. Na cidade ou na zona rural? Na cidade, na beirinha da... na beira da cidade. Ô Miguel, um detalhe aqui. Você está falando do grupo de jovens que, sob incentivo do Padre Teodoro, aqui de Poté, vocês criaram. Você lembra, esse grupo era um grupo da Juventude Agrária Católica? Da Juventude Agrária Católica. A JAC, né? JAC. Zeca. Então vamos lá. Começando, então, sugestão para você contar um pouco da sua origem, infância, adolescência, como é que vocês... Tá legal. Eu sou filho de produtor rural, perdi o meu pai. Pequeno ou grande produtor rural? Pequeno. Porque hoje, quando fala produtor rural, a turma do agronegócio fala assim, eu sou produtor rural. Mas ele está lá na cidade, engravatado, e só tem trator lá. Pequeno produtor rural, cuja área era pequena e tinha uma invasão dos fazendeiros querendo tomar da gente, né? Aqui no município de Poté. Lá no município de Poté. E aí a gente, aos 8 anos de idade, mais ou menos, eu perdi o pai. Cabeça quente, porque eles queriam tomar a terra, porque a terra não era legítima, né? Eles eram poceiros. O seu pai que era poceiro? Era poceiro. O pai dele era poceiro e ele herdou uma parte. E aí apareceu o vizinho para tomar uma parte da terra, como tomou, né?
A partir dali, ele com a cabeça quente, bebeu cachaça e lá houve Como é que era o nome do seu pai? Joaquim Fortunato de Deus. Morreu quando você estava com 8 anos de idade? 8 anos de idade. E aí o fazendeiro vizinho tomou a maior parte da nossa terra, que era a cultura, que nós trabalhávamos com lavouras, né? Ficamos morando naquele pedacinho de 22 hectares de terra. Você mais quantos irmãos? Minha mãe, mais um irmão e 2 irmãs, né? E aí quando fui crescendo, passando muita necessidade, trabalhando para o mesmo fazendeiro que tomou as nossas terras, eu trabalhava até 9 dias por semana, fazia na fábrica de cachaça. Mas a semana só tem 7 dias, como? Pois eu trabalhava 9 dias, porque eu fazia hora extra de hora e meia, 2 horas, depois das 6 horas, né? Então, sem janta, sem janta. Sol a sol. Sol a sol, sem janta. E sem camisa lá trabalhando, por lá dormia, porque não podia nem vir em casa. Ué, mas então você foi escravo desse fazendeiro? Fui escravo, fui de fundo de fazenda, do mesmo que tomou nossas terras. E naquilo, minha mãe muito pobre, porque ela perdeu o marido e perdeu a parte da terra, porque quando ela perdeu a parte da terra, foi para a justiça, foi fazer um inventário. Naquele inventário, o que nós tínhamos, que meu pai deixou, ela vendeu tudo para conseguir o que nós temos hoje, 22 hectares, que deixou para nós. Nós ficamos herdeiros de 22 hectares das terras que tinha. E com fome, né? Porque não tinha nada para comer, porque ela não podia trabalhar. Então eu fui trabalhar com 9 anos de idade para o mesmo fazendeiro, tomou nossas terras. E lá eu trabalhava, fazia 9 dias, algumas semanas eu fazia 9 dias, outras eu fazia 7, 8, que eu não aguentava. Trabalhava como diarista? Diarista. Você recebia por dia, por semana? Dia, como é que é? Por dia, recebia por dia. R$500 por dia. O que significava isso? Hoje é 50 centavos. Dava para comprar pouca coisa? Eu trabalhei devendo, casei devendo. Aos 26 anos, 27 anos que fui casar, casei devendo. Ô Zeca, quando eu era criança, experimentei na minha pele lá no noroeste de Minas, em Unaí e Arinos, essa vida de viver sem terra e trabalhar na meia para o fazendeiro. Uma das coisas que eu recordo, e isso é um dos motivos que me levou a entrar para o seminário e me tornar frei e padre, porque do plantio até a colheita, do lado da sede da fazenda tinha uma venda. E aí quando acabava o açúcar, o sal, né, a botina, a mamãe falava, vai lá na venda do fazendeiro e traga lá 2 quilos de sal, 5 quilos de açúcar, uma botina, remédio, tudo, e anotando. E no final o fazendeiro ia lá com o caminhão para levar metade da safra, mas ele levava quase toda a nossa colheita, porque a dívida era desse tamanho. Aí eu vi aquele trem e falei, acho que Deus não quer isso não, isso não é justo, né? Eu sentia na pele a exploração. Então é por isso que eu ia te perguntar, vocês ganhavam pouquinho mesmo? Pouquinho. E tinha essa história da venda também, de vocês comprar as coisas na... Pouquinho, mas só trazia 1 quilo e medida. Só trazia lá 1 quilo e medida. E o dia que tinha uma carne lá pra gente comprar, o patrão falava, você não pode comer carne, você tem que comer osso, porque você não tem dinheiro para comer carne, a carne é muito cara. E aquilo lá ficou naquela escravidão. Quando o padre Teodoro, a gente já tinha mais ou menos 17, 18 anos, 20, quase os 20 anos, o padre Teodoro viu essa pobreza, porque ele era diretor das escolas do município. Aqui de Ele era padre e era diretor das escolas. Ele ia a cavalo conferir, né, os alunos de todo o município, naquela época. Todo mês ele ia. E celebrava a missa de 2 em 2 meses para nós. Lá na Sucanga, na nossa comunidade. Aí ele criou aqui tinha uma casa grande, ele criou, arranjou os meninos que ajudavam ele, Coroinha, com Moisés, que é o primeiro presidente desse sindicato, era o Coroinha, e Salvador Batista, que é advogado hoje, aposentado também, criou uma cooperativa com Adalso Gonçalves de Paula, era filho de um negociante aqui, de grande nome aqui, mas o Adalso aderiu, um jovem aderiu, o movimento do padre católico, né? E mais umas outras pessoas. Tinha um outro Serafim, né? Que ajudou, não era esse Serafim, antes dele. Tinha um outro Serafim que foi preso. Aí criou a cooperativa, que criou o grupo de Jaque, e do grupo de Jaque criou uma... Que é a Juventude Agrária Católica. Juventude Agrária Católica. E criou, nesse grupo... Eles trabalharam numa cooperativa, ele trazia uma manteiga da Alemanha e um óleo para nós cooperar desse grupo, começar dessa cooperativa,
comprava, pegava por semana um pouco do óleo, uma triguila para fazer mingau, né? Tinha outra coisa, manteiga, a manteiga. E tinha leite também, que nós vinha aqui, nós pegava nós cooperados da cooperativa, pegava essas coisas para passar o fim de semana. O padre Teodoro era alemão? Alemão. Então essa cooperativa no fundo era para superar a fome. Superar a fome do nosso município, porque ele sentia isso na pele e pregava muito isso, e os fazendeiros muito assim estranho com aquele tipo de trabalho dele. Então alguém até denunciou ele como subversivo. O padre Teodoro foi chamado de subversivo? Na época que criou, como aquele que desse grupo criou o sindicato, através desse grupo, e ele, como chefe... O Sindicato dos Trabalhadores do Trabalho Rural do município de Poté. Foi criado em que ano? Foi criado em 62. Em 64 veio a ditadura militar? A ditadura militar, e foi o caso de intimar o padre, e ele ficou sabendo que ia intimar ele, ou ia pegar ele, que era o chefe, com os que estava na frente do sindicato, né? Que criou a entidade. Aí ele correu, aonde pegou Adalso Gonçalves de Paula, a irmã de Adalso, e Serafim, e Joaquim, né? E Ari. Foram presos? Foram presos, sim. Em Valadares, o bispo interveio. Lembra o nome do bispo? Dom Quirino, o bispo da Diocese de Governador Valadares. Governador Teoflotone. Teoflotone. Interveio, trouxe um bocado de volta. Mas lá foi a irmã de Adalso, para lá. Eles deram um bocado de remédio a ela, que se ela tiver viva, ela ainda está louca até hoje. E Adalso, voltou o Serafim, voltou o Ari, voltou Joaquim. E esses ficaram presos onde? Que era filho de trabalhador rural, esses voltaram, né? Eles ficaram presos onde? Em Valadares, um bocado de dias. E a irmã dele foram presos pela polícia militar ou pelo exército? Eu não sei se é militar, eu sei que estava misturado. Ele estava como subversivo na época, né? Dentro da Revolução. E o padre Teodoro conseguiu se esconder? O padre Teodoro conseguiu se esconder e o bispo aliviou. Antes de você seguir a história aqui, Zeca, deixa eu esclarecer dois pontos aqui. Você diz que você, com apenas 8 anos de idade, perdeu o pai, e além de perder o pai, vocês perderam a terra também, porque o fazendeiro roubou a terra de vocês. E fui trabalhar para ele, para ganhar o sustento, para sustentar minha mãe doente e os irmãos pequenos. Então, 2 perguntinhas aqui. Esse fato de fazendeiros roubando a terra dos pequenos, isso aconteceu só com a sua família? Não. Ou aconteceu com muitas famílias? Muitas famílias, com muitas famílias. Esse com nossa família e com outras famílias também um pedaço, e outros fazendeiros também roubavam, invadiam a terra dos colonos. Era grande o número de famílias poceiras aqui que tiveram suas terras roubadas por fazendeiros da região. E era sujeito de trabalhar como escravo para eles. Como aconteceu, eu trabalhei na minha infância toda, não tive infância, só trabalhando, fui trabalhar. Aí quando eu deixei de trabalhar, eu fui trabalhar fazendo tijolo, marçando barro, fazendo tijolo. Para o fazendeiro? Para o mesmo fazendeiro. Para fazer casa para eles? Para eles vender o tijolo, para fazer casa, para todo lado. Cerâmica. Cerâmica. Segunda pergunta, Zeca. Como é que o fazendeiro tomou a terra de vocês, poceiros? Era o quê? No revólver, com jagunços, ou foi judicialmente? Como é que foi? Descreve um pouco como é que foi o processo para roubar a terra da sua família, dos poceiros e de tantos poceiros na região. Tinha um imposto a pagar e meu pai não tinha o dinheiro para pagar o imposto na hora, e tinha um fiscal que cobrava imposto para a Receita Federal e Estadual de Teoflotone. O imposto era pago em Teoflotone, não era pago aqui, era pago em Teoflotone. Então o fiscal veio e quis hipotecar a terra para pagar o imposto. Minha mãe tinha mais assim a cabeça, chamou esse fazendeiro, que era compadre. Entra, compadre, o senhor tem mais conhecimento, liquida o imposto para mim, liquida para mim esse imposto e eu lhe pagarei a quantia. O imposto custava a mixaria. Quer dizer, sua mãe pediu para o fazendeiro, que era presta o dinheiro aí, paga o imposto para nós, depois nós pagamos. Liquida para mim e eu tenho aqui umas vacas de leite e te pago, vendo uma vaca de leite ou 2 e te pago esse imposto. Liquida para mim, traz o talão.
ele liquidou em nome dele a metade da terra. 12 alqueires. E podia mudar o nome lá no talão? Lá no advogado, só tinha 2 advogados na época de Teoflotone, em 1940, que era Dr. Barache e João Prates, e eles 2 trabalhavam para as 2 partes, para a vítima e para o contratado. O advogado. O advogado. Aí o advogado mudava o nome, mudou o nome lá, tirou. Você não fazer o inventário, que a terra não tinha sido inventariada, não fazer o tal inventário, que meu pai morreu naquela época, porque ele esquentou a cabeça, bebeu cachaça, enfim, aconteceu com ele. Ficou muito chateado, né? Muito chateado. Ele morreu e minha mãe, viúva, com os 2 problemas da pobreza. Com 8 filhos? Não, com 4 filhos. 4 filhos. Da viuvez. Então pediu o compadre, intermedia para mim nisso aí e eu lhe pago. O compadre era o fazendeiro? Era o fazendeiro que tomou a terra. Aí ele foi... Então, assim, o Miguel casou com a filha do fazendeiro. E também o fazendeiro na época era padrinho de muitas crianças. E aí ele entrou, mas liquidou para ele. E aí nós não, só saiu o inventário de 22 hectares. Se era 70 e tantos hectares, só fez 22 para nós. Como é que o fazendeiro depois legalizou essa terra, o documento da terra? Eu não sei como é que se legalizou, se não legalizou. Sei que eles é dono, né? O advogado. Então foi essa demanda. Então a pressão não foi assim... Não teve briga. No revólver, né? Não teve nada disso. Com jagunço, não? Não teve nada disso. Foi na treta, lá na trama, na fazeção do inventário, que meu pai morreu, por causa daquela causa, ele aproveitou, jogou para ele a grande parte. E ele pagou as despesas, as taxas lá, e não apresentou nada à minha mãe. Botou folgado em cima e invadiu o resto das nossas terras. E nós cercamos, dividimos com muita luta, trabalhando para ele, sujeitando tudo. E dividimos a nossa parte, separamos 22 hectares e pouco, que é aquela parte que temos lá. E aí, ali eu casei, e com 27 anos, por aí dentro de 28 anos eu casei, e a Santa também era uma menina pobre, ali da região, né, que trabalhava na enxada, mas o pai dela, e eu também achei melhor, assim, nós casar, e temos lá, Deus nos deu 9 filhos, 7 homens e 2 mulheres. Hoje eu tenho mais de 25 netos, 16 homens, 9 mulheres. 8 mulheres, parece. E você e a Santa, vocês já estão com quantos anos de casamento, então? Eu terei 57 anos, agora dia 13 de fevereiro. 2018. 2018. E continua morando lá no mesmo campo, lugar, na roça? No mesmo lugar. E os filhos também? Os filhos, tudo ali. E lá vocês construíram as casas? Ali perto, e nós vem trabalhando, os filhos pequenos vem trabalhando tudo com lavouras ali. E estudando aqui, montado de bicicleta. Vindo para Poté estudar, montava de bicicleta, 5 bicicletas. Eu trabalhava só para arranjar bicicleta para eles. Ainda ajudando o padre Jerônimo da Pastoral da Terra, ajudando o padre Teodoro a celebrar a missa, rezar texto para aquelas casas. E eu fui... E você conseguiu estudar os filhos? Os filhos estudou um bocado, agora eu mesmo não. Você estudou até que série? Eu estudei uns pedaços de semana. Eu não podia matricular na escola porque a situação financeira era difícil. Eu não podia trabalhar, porque tinha que tratar da minha mãe, doente. O irmão tinha uma ferida na perna no tempo da tal de catita, que nem todo mundo conheceu a catita, né? A boba. E eu tratava de meu irmão, daquilo que eu ganhava, eu trazia a feira para manter para meu irmão, minha irmã, minha mãe. E eu comia por lá quase todos os dias. Eu dava meu jeito por lá, né? Chupava cana, eu fazia tudo. Eu comia na casa do patrão, eu trabalho no fundo do quintal lá, né? Comia às vezes na casa do patrão, por lá dormia, mas a feira no sábado eu trazia para casa. Fiquei devendo até os 27 anos do casamento, eu fiquei devendo. Nunca paguei a conta, mas o nome era bom, porque o que eu ganhava eu, né, distribuía. Então meu nome no comércio é bom, até hoje meu nome ainda é garantido. Eu tenho referência, meu nome é bom, viu? Graças a Deus. Aí eu enganjei no sindicato, na cooperativa, eu passei para o sindicato, minha ficha é 650 dos trabalhadores rurais, né? Foi logo no início, do sindicato trabalhador rural daqui de Poté. De filiação aqui? Filiação, filiei. Em 73, eu continuei na igreja, trabalhando, celebrando o culto com o padre Jerônimo, que veio ver os padres de Portugal, e lá. O padre Jerônimo também foi pároco aqui no município de Poté. Pároco, mas antes de ser pároco, ele fazia pastoral da terra, né? Da missão rural. E eu e ela, nós éramos os companheiros de lá da Sucanga com ele. Aqui ele arranjou outros companheiros, Serafim, Adas Gonçalves de Paula, que foi o preso, que criou o sindicato, e Dilermano Reis,
E nós fizemos um grupo. Zezé, filho de Joanis Vieira, nós fizemos um grupo aqui. Com as irmãs do município, nós ia fazer a pastoral rural, missão rural, católica. E lá discutir as leis, os direitos das pessoas, dos colonos, né? Das pessoas do município, como é que a gente poderia viver melhor. Aqui no sindicato, o sindicato criou um movimento que veio dentista para nós, para os associados, veio dentista e não associado. E veio um médico também para o sindicato, e veio também um advogado para defender as leis dos trabalhadores rurais deste município, Dr. William. Trabalhou um certo tempo no sindicato, agora que ele largou, ele está para outro, mexendo no sindicato rural de Teoflotone, Dr. William. Ele, cearense. Mas tudo bem, resolveu a situação daquilo que pôde resolver, na medida das leis, assim como nós assim teve a nossa porção participada, e estamos aqui no sindicato aqui até hoje, graças a Deus, junto com alguns companheiros ainda que ajudou a criar o sindicato, graças a Deus. Ótimo, Zeca, obrigadão. Vamos introduzir também Zilá de Matos. Então, após essa introdução aqui feita, né, pelo Serafim, falando um pouco da origem, da Miguel, do nosso companheiro Zeca, vamos começar do início também, Zilá. Conta um pouquinho como é que foi, onde é que você nasceu, sua infância, como é que foi, adolescência, e depois como é que você encontrou nas voltas do mundo, que você encontrou o Serafim, o Miguel, irmão dele, né, e o Zeca, e vocês começaram a atuar aqui. Eu esqueci de falar que através desse sindicato, desse movimento, eu candidatei a vereador em 92. Aqui em Poté? Aqui em Poté, e fui eleito. Eu candidatei antes, mas com as 3 campanhas, candidatei em 82. Falei que eu subi no palanque com Lula, né? Pelo Partido dos Trabalhadores? Partido dos Trabalhadores. Você foi vereador um mandato ou 2? De 92 até 96, aqui. Um mandato só? Um mandato só. Ah, tá. E depois, então, eu vou dizer o que você conseguiu fazer como vereador aqui. Pode ser? Então, deixa eu continuar. O que eu fiz como vereador, eu gritei a cassação do prefeito, que era até meu culpado, mas como prefeito eu tive que gritar a cassação dele, e nós fizemos o trabalho e tiramos ele, caçamos ele no último ano, em maio de 96. Mas ainda caçamos ele. Por corrupção? Corrupção, caçamos ele. Porque a única coisa que eu era do PT, era contra o partido dele, né? E as leis, ele estava do lado aquele tipo de leis que o trabalhador não aceitava, e eu estava do lado do trabalhador, defendendo o trabalhador e outros que aderiam ao meu trabalho. Então ali foi para eu gritar a cassação dele, passamos a ter muito aperto, que eu tive medo dele se matar, né? Mas graças a Deus, Deus é pai e não é padrasto. Você está vivo aqui com 85 anos. Estamos vivos. Que beleza! Vamos continuar essa história. Zilá, então bem-vinda na prosa aqui. Imagino o que está passando na sua cabeça, na sua memória, ao escutar aqui o Serafim, né? O Miguel e o Zeca. Vamos lá, começando do início, a sua origem. Olha, antes de falar da origem, é muito gratificante com o Padre Serafim. Eu com o Padre batizei, eu e o Padre Geraldo somos padrinhos da filha dele, né? E Miguel e Zeca. É relembrar a história, a vida que nós vivemos, é uma alegria muito grande para nós. Nem só por contexto histórico, o registro da CPT, para nós mesmos, né? Isso é muito bonito. Eu, para mim, estou muito emocionada que nunca fizemos isso na história. Né? Então, para dizer, eu sou filha de uma família camponesa, Aristóteles e Verônica. Você nasceu também no município de Poté? Eu nasci num lugar que chama Ronco d'Água, ali a uns 800 metros da casa de Zeca. Município de Poté? Ronco d'Água pertence a Sucanga, município de Poté. Meu pai morava numa terra de herança da família do pai dele, meu vovô, né? Minha mãe teve 19 filhos, né? 19 filhos, sua mãe? 19 filhos, criou um ainda, né? Adotou um 20º. Adotou uma sobrinha dela, né? E anos depois nós mudamos para uma terrinha que meu pai conseguiu vender a terra de herança, avô dele, do pai dele, e comprou uma outra área do tio dele, irmão do pai dele. Então nós fomos para essa área. E lá eu vivi nessa terra até os 22 anos. Eu sou a segunda dos 19, né? E ajudei a criar os demais, né? Então, assim, era uma vida sofrida, mas alegre. A gente vivia feliz. A terra do meu pai não era grande, né? Era uma terra pequena, mas produzia de tudo. Feijão, arroz, milho, mandioca, muita fruta. E nós trabalhávamos junto na roça. Trabalhava em casa, né? Nós ainda nós pilava arroz, nós socava milho para fazer a farinha, na época chamava de camarada, né?
os camaradas. Meu pai tinha sempre 2, 3, 4 trabalhando, né, na colheita, e ainda ia para a roça depois do almoço. Buscava lenha no final de semana, né, e ajudei a criar meus irmãos mais velhos. No final de semana, sexta-feira, eu ia com a minha mãe para Teoflotone. Ela levava o cambão de galinha e eu a bacia de ovos na cabeça para vender em Teoflotone. Cambão com galinhas vivas para ser vendido na feira. Então fazia um cambão com as 20 galinhas, né? Pendurava num cambão, botava aqui no ombro, ela levava e eu levava a cesta de ovos. E nós íamos de casa em casa, na Rua das Flores, no Pau Velho, né? Ela ia oferecendo as galinhas e eu os ovos. Acabava de vender, ela ia fazer a compra. Então, o que ela comprava? O pão, o remédio e o pano para fazer roupa para nós, que chamava de carne seca na época, né? Fazia roupa para a gente ir para missa, para festa, né? E minha mãe era costureira famosa da região. Ela costurava até alta madrugada. Costurava de graça, para ricos e pobres, para fazendeiros, para compadre, comadre, né? E ela costurava à noite. Foi aí que ela achou meu nome. Ela ouvia uma novela na rádio e tinha uma Zilá. E ela gostou da Zilá, né? Era uma mulher que cuidava de idosos, tá? E ela me batizou de Zilá. Zilá, um detalhe aqui. Você nasceu em que ano? Eu nasci 19 de maio de 52. Então você está falando aí, esse episódio, você com sua mãe vendendo ovo e galinha no cambão de casa em casa em Teoflotone, mais ou menos 68, 66, 68, até a década de 70 eu fiz isso. E ao mesmo tempo estudava, né? Ia para Sucanga, ali 1 quilômetro a pé, estudava, vim para Poté, morei Sucanga é um distrito. É um povoado de Poté. Estudei em Sucanga a 4ª série, lá não tinha 5ª série na época, vim para Poté, estudei aqui, daqui ia para a roça, voltava. Em 69, eu fui estudar em Teoflotone, o 5º ano ainda, né? Era admissão? Era admissão. Fiz o 5º ano, voltei para a roça novamente e aí eu fui tentar a vida em Brasília. Ainda fui trabalhar em Brasília numa casa de família, como doméstica. Trabalhei 7 meses, aí não deu certo, uma situação muito difícil. Eu voltei novamente para a roça. Eu voltei para a roça em 70 e continuei trabalhando na comunidade. Eu era catequista desde 15, 16 anos, né? Era catequista, depois passamos a ser dirigente de culto, juntamente com o Zeca, que está aqui, e a mulher dele, né, Santa, e outros. E nós celebrávamos o culto aos domingos. E rezava os textos, né? Nas casas. Nas casas. E aplicava injeção nos doentes. Bezetacil, todo lado. Era injeção que sarava, até defunto. Exatamente. Em 71 foi que nós conhecemos, né, o Padre Jerônimo, né? Ele foi celebrar a primeira missa em novembro de 71 em Sucanga, e lá nós o conhecemos. Zilá, em 1971, então o Padre Jerônimo já estava aqui? Já estava na Diocese de Teoflotone, morando em Teoflotone, na paróquia de Fátima. Ele, mais 4 companheiros que vieram na época de Portugal. Da missão da Boa Nova, né? Eles eram padres da Sociedade Missionária Boa Nova, né? De Galo. E nessa época, em 1971, o Padre Teodoro continuava aqui na paróquia de Poté? Não, já não estava mais aqui. Ele saiu, o Padre Teodoro foi expulso em 69, né? 69, né? Mas foi expulso pelo bispo como? Não, a política foi fechada em volta dele demais, ele... Bom dia para vocês. Foi embora, aí ele anoiteceu, não mexeu não, foi embora. Por pressão dos fazendeiros aqui e tal? Fazendeiro, político, tudo, né? Chegou... Acho até a própria igreja também, né? Da época. Então, nesse momento, nós fazíamos esse trabalho local, né, de animação de comunidade, de celebrar, de rezar, ia nas casas dos doentes, rezava o texto. Que nós conhecemos ele, o Dom Quirino, na época. Ele, o Padre Jerônimo. O Padre Jerônimo Nunes. Na época, o bispo estava muito preocupado na diocese em formar liderança de base, em animar as comunidades para celebrar o culto, animar as comunidades, e era naquele momento um momento muito tenso de conflito na diocese, por direito, né, pela posse da terra, né? E os padres vieram com essa missão de formar a comunidade, de animar as comunidades, né? E
O padre Jerônimo já estava na diocese, e a partir de 72, ele assumiu essa missão de animar na diocese as comunidades. E foi aí que ele começou a formar liderança, sobretudo aqui nessa região. Poté, Pavão, Teoflotone, né? O padre Jerônimo, então, era liberado na diocese de Teoflotone para fazer esse trabalho de formação das comunidades? Ele não era liberado, ele tinha paróquia, ele era lá em Teoflotone. Como lá tinha 3, 4 padres na paróquia, ele assumiu mais o trabalho rural. Com ele, eles vieram 4 padres de Portugal? Vieram. Lembra o nome dos outros? Veio padre Julião, padre Mamed, padre Manuel Bastos e Patrício veio, foram vindo outros. Mas foi locando em várias paróquias, por exemplo, o padre Zé Silva veio para Malacacheta, o padre Zé Nuno foi para a paróquia de Berilo, no Alto tinha outro foi Jequitinhonha. Novo Cruzeiro. Foi um para Novo Cruzeiro, o padre Antônio, padre Júlio foi para a paróquia de Virgem da Lapa, depois para Padre Paraíso. Então eles ficaram na diocese de Teoflotone e a diocese de Araçuaí. Então eles tinham, mas naquele momento já tinham os italianos, né? Agora o padre Jerônimo ficou mais liberado. Isso. Então continue essa história, Zilá, Serafim, Miquel e Zeca. Pelo que eu estou entendendo aqui, o padre Jerônimos deu continuidade ao trabalho que vocês, junto com o padre Teodoro, já se fazia aqui. Correto. E depois o padre Jerônimo veio, inclusive, morar em Poté? Ele morou primeiro em Teoflotone, vários anos. Daqui ele foi se comprometendo com o trabalho da Comissão Pastoral da Terra e se tornou uma referência. Ele começou a partir de Teoflotone. Em todo o estado de Minas? Ele começou em Teoflotone, ele ficou lá, ele veio para a paróquia de Poté, foi até 75 ele estava em Teoflotone. Teria que olhar os registros, na década de 80, por aí, né? Ele morou uns anos. 70. Ele já veio em 70? Foi. 73. A minha filha nasceu em 71. Foi eu que batizou ela. Mas ele estava na paróquia de Teoflotone. Por quê? Porque em 74, que eu saí da comunidade, eu fui morar em Teoflotone e fui morar na paróquia de Fátima com eles. Ah, certo. Eu não tinha casa. Aí eu fui em 74 estudar e para ajudar nessa formação na diocese, junto com essa equipe que já estava formada, que tinha gente aqui de Poté, Sucanga, Pavão, Novo Horizonte, né? Tinha várias lideranças nessa equipe. Aí eu fui morar em Teoflotone em 74, na paróquia que morava o padre Jerônimo, e de lá, né, nós fazíamos o trabalho, né, não só na diocese de Teoflotone, mas na diocese de Araçuaí, né, no Baixo de Jequitinhonha, isso, que era a região de Frei Lucêncio, né, algumas paróquias de Valadares. Zilá, e essa equipe já era a equipe da Pastoral Rural? Da Pastoral Rural. Aí criou a Pastoral Rural, deu o nome, né, em 72. E aí nós fazíamos um trabalho de formação, ficava 2, 3 dias estudando a Bíblia e a terra, né? E aí ele marcava os encontros nas paróquias e a gente ia dar o curso de uma semana. E aí que veio servar, né? Aí em 74 nós começamos a fazer uma ligação com a luta dos camponeses no Pernambuco, sobretudo lá em Vitória de Santo Antão, na região canavieira. E aí nós íamos para lá, né? Eu fui mais o compadre Serafim várias vezes e ficava lá 15 dias rodando os canaviais, né? Dormindo nas redes lá no campo, né? Com o pessoal. Em Vitória de Santo Antão, no Pernambuco. No Pernambuco. E lá tinha um jornal que era o Grito do Nordeste, um jornal que era dos camponeses lá. E aí nós trouxemos o Grito do Nordeste para aqui e espalhava nas comunidades, porque ali estava a luta dos camponeses, do enfrentamento dos canavieiros naquele momento. E aí nós espalhava esse jornal para onde a gente ia. E começamos a fazer o intercâmbio. O Servar vinha aqui para a diocese, trazia trabalhadores de lá, né? Inclusive eu trouxe um Raimundo, o senhor lembra dele, que sofreu a tortura em 64? Foi torturado, que passou a noite ele com a arma em punho a noite inteira, né? E aí ele vinha para as reuniões para dar o testemunho, né? E a gente fazia esse intercâmbio do Nordeste e aqui, em Minas Gerais. E a gente fazia a assinatura do jornal, né? Nós tínhamos assinante aqui dos camponeses que lia o jornal e mandava notícia para o Nordeste. E o Nordeste trazia para cá, né? E aí a gente fazia esse trabalho de formação na diocese. Eu lembro que um dia eu fui, mas o Zé
Zezé e o compadre Serafim, numa comunidade de Tabocal, se eu me lembro disso, em Frei do Cêncio. Lá tinha 80 homens, né? Então, na época, as mulheres não participavam, eram os homens mesmo, né? Isso eu lembro que a gente foi para lá com a missão de dar esse curso de 3 dias, que a gente planejava e eu dizia, vocês vão dar esse curso, né? Vocês sabem o que tem que fazer. E a gente ia para lá, às vezes, até sem saber o que ia fazer. Lá nós aprendemos. Aí, na medida que a gente ia refletindo a realidade da comunidade, a gente ia aprendendo a fazer. E o instrumento nosso, e para mim isso é que é importante, o instrumento nosso de evangelizar era a Bíblia, né? Baseado em 3 pontos. Ver, julgar e agir. Então você já seguia esse método, ver, julgar e agir. Julgar e agir. Por quê? Porque nós tínhamos também, né, a relação com o Mobon. Né? Exato. Que é o movimento da Boa Nova, né? Movimento da Boa Nova. E aí os instrumentos, ver, julgar e agir, né? A Bíblia, e aí nós seguia 3 segmentos na Bíblia. Era o Êxodo. Processo de libertação. Processo de libertação. Da escravidão eu vi, né? a miséria do povo. Eu ouvi, né? Eu vi o clamor dos oprimidos. O grito do profeta Amós. E conheço o seu sofrimento. Conheço o seu sofrimento. E aí nós usávamos o Atos dos Apóstolos. A formação e a vida das primeiras comunidades. Aí era para nós um alimento, um sustento muito grande, né? E aí o apóstolo Paulo, era para nós essa luz, essa guia que nos fortalecia para dizer, olha gente, tem que mudar, é possível, né? É possível formar comunidade, é possível refletir os problemas. Zeca. Nesse grito de ver, julgar e agir, os fazendeiros da época e os latifundiários faltou crucificar a gente e o padre. A gente não tinha, não era bem visto por eles. Mas os fazendeiros não queriam que vocês vissem a realidade, não? Porque nós também criou sindicato, então juntou igreja e sindicato, e o fazendeiro não queria aquela tradição antiga de mandar, não queria aceitar a convivência de trabalhadores com o patrão, queria só mandar. Então nós sofria muito com isso, né? Nós era vigiado por isso. Só uma coisa, eu falava assim, mas os agregados agora estão sumindo e não quer dar jeito nenhum, menino vai batizar mais. Ah, é? Os padrinhos antigos eram só fazer. Ô Serafim, você está me tocando um ponto importante aqui. Tem um grande aí, intelectual, que foi jurista tal de Vitor Nunes Leal, que escreveu um livro chamado Coronelismo, Inchada e Voto. E aí ele mostra lá que o coronelismo no Brasil e também aqui em Minas Gerais, ele se sustentava de várias formas. Primeiro que o fazendeiro, quando, por exemplo, no Baixo Equitinhonha, lá eles contam a história assim, que os fazendeiros tinham os jagunços e mandavam matar mesmo. Se o cara não saísse da terra, era matado e tudo. Outra forma é que eles controlavam o povo na escravidão com assistencialismo, né? Quando o menino adoecia, levava lá. E outra forma de manter as pessoas na escravidão era se tornando padrinho das crianças, né? E também eles tentavam ficar com as mulheres todas agregadas, que acho que não tinha muito juízo, né? Não tinha muita firmeza. Eles aproveitavam das mulheres. Aproveitavam também. Por das filhas também. Ô Serafim, continuando essa história, deixa eu fazer uma pergunta. Então esse método, ver, julgar e agir, tipo vocês fazer essa missão nas comunidades, começou a fermentar coisa diferente na cabeça do povo? Começou. Fermentou até demais que agora vai quebrar, né? Mas foi ajudando muito, né? E o povo foi despertando. Só que ultimamente eu estou sentindo que essas coisas estão caindo um pouco. Não sei se o que aconteceu, mas eu acho que não está mais aquele calor, aquela vontade de mudança, aquele equilíbrio assim bem mais forte, né? Eu estou achando que hoje é um pouco decaído, não está mais... Mas fala decaído nas igrejas? Sim. A igreja não está querendo ser mais fermento, sal mesmo para salgar, não está seguindo mais o método ver, julgar e agir, não? Olha aí, eu não estou acreditando, não. Zeca? Não estou vendo, não. Uma que desde a época que houve os movimentos de animação, que o povo procurou, o povo pobre, né, o povo rural, procurou unir. O Padre Teodoro, eles foram pressionando o padre tanto por causa do sindicato, que iniciou a criação dos grupos, e
correu, ele falou, preciso correr daqui, ele foi para Belo Horizonte. Ele correu daqui, naquela época, né? Correu daqui. Tudo foi pressão dos fazendeiros. Eles estavam querendo matar ele aqui. Eles queriam bater nele mesmo, né? Teve gente que prometeu de bater nele. Então o bispo tirou ele, Dom Quirino tirou ele daqui, mandou para Belo Horizonte. Qual veio outros, aí veio os outros padres, veio celebrando. Esse padre Teodoro tá vivo? Não, morreu. Morreu em Belo Horizonte, lá no Mudado do Coqueiro. José, né? São José. Morreu. E por isso acabou mais o incentivo, mas o povo, aquelas bases, morreu muita gente, tanto dos criadores como dos opressores. Morreu muita gente. Hoje é um novo povo. Então é preciso que reanime esses movimentos para que nós continue a ampliar o trabalho. A pedra preciosa que nós tirou, hoje é preciso ampliar ela. E a igreja não está caminhando para ampliar essa pedra mais hoje. A igreja está pregando assim, um tipo assim, mais por cima, né? Entendeu? Não está mais. Está querendo só louvor. Os padres. Mais preocupado com o dízimo. Uma coisa eu vou te falar. Tem padre e pastor que só preocupa em ficar pedindo dízimo. Eu não vou falar muito não essa parte, porque senão eu vou falar que eu estou fuxicando, né? Os padres não estão visitando mais os colonos. Nós não temos mais visita do padre, não. Quando um ou outro visita, o outro fica de caciomando. Está acontecendo isso na nossa igreja. Está acontecendo isso. É tanto que nós temos paroquiano aí, que nunca foi padre na casa dele, depois do padre Jerônimo. Nunca foi padre na casa dele mais. E o padre Jerônimo visitava? O padre Jerônimo chegava de madrugada, botava o pé no topo e botava o garrão dele. E mandava o Serafim tocar um violão e botava o pé no toco aí. 2 horas da manhã nós estávamos lá. Ele tira retrato das mulheres fazendo café para nós, naqueles cantão. Pegava a caneca descascada e punha café. Aí não pode não, padre Jerônimo. Não tem problema não. Pegava, Vocês não bebem nela? Eu também bebo, mas eu não sou melhor. Ele convivia com o povo. Convivia com o povo. Fumando cigarrão de palha. Era muito humano mesmo. Ótimo, então vamos seguir essa história aqui, que beleza. Zila, vamos seguir essa história aqui, vocês já contaram muita coisa. Como é que foi assim, andando o trem da luta aqui, que engrenou para se criar a Comissão Pastoral da Terra aqui no Vale do Mucuri? Só completando, não era fácil a luta e levantar e fazer e ajudar os trabalhadores a dizer, olha, tem que sair dessa opressão, porque eles iam denunciar onde? Não tinha mostrar que os camponeses tinham direitos era uma vantagem, porque curava a cegueira, né? Curava a cegueira. Mas o caminho para dizer, você tem que denunciar ali, tem que ir na delegacia, tem direitos humanos, não tinha nada disso. Então era muito sofrido, né? E a dependência dos fazendeiros, que eram os poceiros. Eu lembro que em 71 nasceu o Fundo Rural, não foi isso? E aí naquele momento que nós estávamos na animação das comunidades, eu lembro que o Jerônimo disse, olha, nós temos que escrever uma cartilhinha para orientar os trabalhadores qual é o direito do Fundo Rural. Lembra disso, compadre? Lembro. Aí criou, nós sentamos uma equipe, né? E nós mesmos que fizemos, né? Criou uma cartilhinha de capa verde, um trabalhador... Só para todo mundo analisando igual o meu. Igual o seu. De trás da cartilha nós desenhamos um caixão, né? Um caixão. E na frente um trabalhador, assim, um esqueleto sofrido, com a cabeça baixa, né? Com o nariz igual dele, para orientar as famílias os direitos do Fundo Rural. Com essa cartilha, né? De umas 8, 10 páginas, é que era o instrumento de chegar lá na comunidade e tinha que ler, que tinha muito analfabeto, né? E vocês faziam muitas cópias? Fazia uma tiragem e era no mimeógrafo, né? Tinha lá uma maquininha, um mimeógrafo, a gente ia rodando aqui lá o dia inteiro, a noite toda. Cartilha no mimeógrafo? Nós ia rodando aqui lá a noite inteirinha, cortando e grampeando, né? Nós fazíamos centenas. E para cada comunidade vocês levavam vários exemplares dessa cartilha? Nem só para as comunidades aqui, nós levávamos para aquela região lá de Montes Claros, de Uberaba, Uberlândia, esse mundo afora, tudo aí. Deixa eu intervir mais ou menos um lembrete, por favor. O padre arranjou um slide para nós, fazer passar a vida dos profetas no slide. Ela fazia a leitura, eu fazia a homilia e apresentava a vida do profeta. Ela no slide projetando lá na... Projetando lá. Mas como é que na igreja cheia. Não tinha data show? O que era isso? Era o projetor de slide. Projetor de slide. Aqui como ele tinha um facho de luz assim, jogava a foto lá na parede. Lá no quadro grande lá na parede da igreja, aproveitava o ensejo da reunião e às vezes passei a vida de Moisés, passei a vida de
profeta Amós, passei a vida de profeta Elias, e ela fazia as caricaturas, porque ela é muito boa em desenho, né? Ela e meu menino é muito boa em desenho. Ela é Zilá, fazia as caricaturas para nós, assim, a escrita das pessoas, do esqueleto humano lá para nós, aquela caricatura semelhante à vida sofrida dos antigos, né? E nós assimilávamos uma coisa com outra, juntavam uma coisa com outra. E eu fazia a projeção, fazendo a projeção, e eu fazendo a homilia e apresentando o profeta. E aí com um olho lá na Bíblia e outro na realidade do povo hoje. Um na Bíblia, um pé na Bíblia, outro pé na... do versículo, capítulo, versículo, né, o inciso, para poder apresentar o povo. E aí foi despertando a curiosidade do povo, e a gente com aquilo foi criando, criou a CPT, criou a pastoral, né, direitinho. Muita gente no sindicato achou os direitos de aposentadoria, como aposentou o primeiro aposentado, Durval Coelho, aqui no Minas Gerais. O primeiro aposentado pelo Fundo Rural foi esse sindicato aqui, Durval Coelho, número 1. Filiado aqui nesse sindicato. Aqui filiado nesse sindicato trabalhador rural de Poté. Já morreu? Morreu, Durval Coelho. A família Cruz, a família dele ainda existe aí, pode... Meio salário mínimo na época. Mas aquilo para nós, quando saiu o meio salário mínimo para Durval Coelho aqui no município, o sindicato virou uma fila de gente, caçando para aposentar. Aí correu a notícia. Você falou, se deu certo para ele, nós também vamos conquistar. Porque quem é que ganhava meio salário naquele tempo na mão dos fazendeiros? Quem é que ganhava? Ninguém ganhava. O povo trabalhava só para comer. Só para comer. Quando aquilo saiu para nós, foi todo mundo foi na loteria naquela época. Então, aquele que tinha direito de aposentar, o trabalho, ele tinha 70 anos, aposentava, recebia o fundo atrasado todo. Aquilo ele ficava rico. Muitos morreu de ganância, que comeu demais. Quando pegou o dinheiro, comeu demais. Ok. Zeferino. Serafim. Tinha lavradores que tinham ido para São Paulo e para outras regiões, né? E lá estava na miséria também. Quando soube, eles não vieram não, mas eles iam lá no INSS aí, em São Paulo. Lá em São Paulo, o Espírito Santo, o que fosse, né? Eles davam um papel lá, trazia o que era daqui, né? Vinha aqui o sindicato, rubricava para eles que eles eram daqui, ele confirmava, né? E eles recebiam também. Então quer dizer, a luta por direitos acontecendo aqui no município de Poté, exato. no Vale do Mucuri, ela irradiou até para São Paulo e Espírito Santo. E outros estados que estavam para a pessoa saber, mandava o papel, né? Tanto e a pessoa o sindicato assinava, né? E além dos críticos, né, que ficavam criticando, você não deve requerer aposentadoria, não, porque o governo está dando dinheiro para esses velhos aí para poder engordar, para fazer sabão como. Correu a notícia que ia matar os idosos? Matar os idosos, né, para fazer sabão. Isso aconteceu, rapaz. Lá no Noroeste, lá tem uma família, você me fez lembrar, tem uma família lá que tinha a mãe, e ela teve 7 filhas, e as filhas não casaram e ficaram morando com ela. Quando deve ficar tudo aposentar. E a gente, 70, 80, 90 anos, e a gente ia falar com elas, falou, vamos encaminhar a aposentadoria de vocês? Elas falaram, não vamos aposentar não, porque se a gente aposenta, o governo vai mandar matar a gente. Os fazendeiros que distribuíram essa notícia? Distribuía. E tinha também os políticos. O partido do político incentivava, o pessoal do partido incentivava os pessoal na roça. O dia que nós chegássemos lá fazendo reunião para qualquer movimento, corresse com nós, que nós tinha fundado o partido, ia fundar o partido do sindicato, ia fazer outras coisas, ia acabar com o pessoal das fazendas, aí vinha gente, umas pessoas de longe para apanhar os filhos daqueles colonos para levar. Quase que muitos deles não podiam nem ir para as escolas de longe, com medo de alguém apanhar e levar os filhos, que era para vender para a Alemanha, vender não sei para onde era, que foi fundado pelo Padre Teodoro, algumas coisas, né? Os políticos inventou uma lista disso, fez um questionário e tinha as pessoas que saíam falando disso, né? Quando, inclusive, na minha candidatura... Falava o quê? Falava que o PT, no tempo do PT, que ele criou o partido do PT, aí falava que cuidado com o pessoal do PT, que eles comem gente, é daquele pessoal que come gente. Aqui tinha uns evangélicos aqui em Malacacheta que matavam gente. Teve um tempo aí, 1970 e pouco, né? 60, 70 por ali. 50 e pouco. 50 e pouco. Criou lá, fazendo trabalho de... Como é que é? Um dia a chuva linda irá cair e os campos deste chão vão
reflorir. Os pobres unidos se alegrarão num canto novo de libertação. O sol, a lua e as estrelas brilharão, os riachos e as cisternas se encherão. A juventude vai profetizar, as idosas e os idosos vão sonhar, e juntos cantarão alegria, irmãs,